Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Até que é Legal e hoje o tema tá maravilhoso. Violência contra a mulher. É assunto de empresa? O que você acha? Olá, sou Thaís Dória, advogada, professora. Estou aqui no Até que é Legal para conversar sobre vários assuntos interessantes e hoje a gente tem uma convidada muito especial, Maíra Mesomo. Ou Mesomo, enfim. Ela vai se apresentar já já. Sara? Olá a todos e todas, estou aqui mais uma vez, eu sou Sara Saraceno, advogada, mãe, feminista, mulher nesse Brasil, né? Então, vamos aí falar desse assunto super importante para o momento. Mai. É o que eu tô perturbando ela, viu, gente, com o Mesomo. Diga, meu amor, se apresente, por favor. Oi, gente, eu sou Maíra Mesomo, consultora da área de inovação social, mulher, feminista, nordestina, brasileira. E estou muito honrada com o convite, gente. Obrigada pela oportunidade de vir bater um papo sobre esse assunto que faz parte do meu dia de trabalho há tantos anos e é algo sobre o qual eu, enfim, poderia falar por horas. Ai, gente, que linda, né, fofa? Eu também sou mulher, tá, gente? Também sou feminista e muito. Até, de vez em quando, né? Enfim. Exagera. Me exagero. E aí, me conte. Violência contra a mulher é um problema de empresas? Definitivamente. Eu venho trabalhando nesse tema de forma consistente desde 2017, mas a minha trajetória é na área de inovação social. Eu acho importante situar isso para quem está ouvindo a gente, Nos conte. para não achar que eu venho integralmente do mundo das empresas, né? A minha carreira começa na área da responsabilidade social, investimento social privado, toda essa área que diz respeito às decisões corporativas que impactam, de fato, a vida das pessoas que ou moram próximo ou que são beneficiados de alguma forma pelos empreendimentos das empresas. E o que eu tenho percebido na minha experiência é que, obviamente, as empresas não atuam num vácuo, né? A gente vive numa sociedade violenta, machista, opressiva de várias formas, racista, e a gente precisa entender que a empresa reproduz e é atravessada por todas essas questões. E isso tem a ver com as suas dinâmicas de trabalho, mas tem a ver também com a forma que você contrata seus fornecedores, que você trata os seus clientes, que você encaminha os casos de denúncia que chegam até você. Então, sim, definitivamente violência contra a mulher é um assunto de empresa. Mesmo porque a empresa está dentro da sociedade, né? Como é que ela pode ser a par da sociedade? É muito doido. A galera é muito. Enfim. A violência ela não pode ser vista como um problema individual, né? Ele é um problema coletivo, ele é um problema da sociedade. E a empresa, como um micro-organismo dessa sociedade, ela tem que estar preparada de alguma forma para acolher suas colaboradoras, né? Seus colaboradores que estejam sofrendo algum tipo de violência e dar algum tipo de encaminhamento, porque isso afeta a qualidade do trabalho, né? Do espaço de trabalho e a qualidade de vida das pessoas diretamente. Sem dúvida. E falando na nossa experiência como mulher nesse mundo, a gente está sujeita a violências dentro das nossas casas. Sim. 3 em cada 4 mulheres no Brasil vai passar por algum tipo de violência dentro da sua casa. E quando a gente entende o fenômeno da violência doméstica, a gente está falando não só de violência física, né? É sempre bom a gente lembrar. A gente está falando de violência psicológica, violência patrimonial, violência física, Moral. sim, violência moral. Peço desculpas. Fique à vontade. Falta uma. A gente passou pela física, psicológica, patrimonial, moral Sexual. e sexual. E sexual, né? Apenas. Então, isso já é algo que nos permeia como sociedade. Nós mulheres também vivemos uma série de violências nos espaços públicos, no caminho para o trabalho, né? É assédio em transporte público, é assédio na rua, né? A gente tem uma série de pesquisas que mostram que a experiência de você transitar no espaço público, ela é particularmente problemática para mulheres. E quando a gente aplica os marcadores de raça, a gente está falando de experiências muito mais violentas. Sim. E a gente também sofre violências dentro do mundo do trabalho. Sim. Todas as dinâmicas de sermos desacreditadas, de usarem tons interrompidas, usarem Acabei tons de interromper. Estamos tranquilas aqui. Fora as dinâmicas de assédio sexual mesmo. Então, assim, a experiência de ser mulher nesse mundo ainda é uma experiência muito violenta e particularmente mais violenta para alguns grupos de mulheres. E se nós, como gestores, não estamos preocupados para dar conta
dessas dinâmicas, a gente vai enfrentar o que a gente chama de custos silenciosos dessas dinâmicas, né? Como Sara falou, absenteísmo, problemas de saúde mental, afastamento, alta rotatividade, falta de segurança psicológica no ambiente de trabalho, uma série de coisas que, em resumo, fazem com que a gente não seja a nossa melhor versão no trabalho e em lugar nenhum. Porque quando você está sofrendo assédio, ou na rua, ou no trabalho, ou dentro de casa, você fica destruída. Mas você tocou num assunto que eu acho fantástico, né? A questão do custo. Porque, assim, a gente fala com empresa, quando a gente fala com empresa, a gente tem que falar de dinheiro, né? Que se você não falar de dinheiro, né? Enfim. Quanto então, custa? Quanto custa? Quanto isso vai me custar? Quanto eu vou ter que desembolsar? E aí a galera realmente passa, né, a prestar atenção. Fala um pouquinho só mais sobre isso, para a gente conseguir entender um pouco mais. Custos, se é possível, em que sentido, se é possível? Qual é o benefício? Qual seria a vantagem, né? Olha, tem várias formas da gente olhar para esse tema do custo e academicamente a gente pode explorar muitos aqui, mas tem um ponto que eu acho interessante do ponto de vista de gestão, que é a gente pensar qual é o custo da prevenção versus o custo de gerenciar uma crise. Certo. Sim. Via de regra, prevenção é muito, muito, muito mais barato do que crise. E crise pode ser de todos os fatores. Pode ser uma crise, como foi, por exemplo, a da Caixa Econômica Federal, que tinha altíssimos executivos envolvidos naquele escândalo de assédio sexual e que teve tantos desdobramentos legislativos e de treinamentos e a importância da atuação da FEBRABAN, né? Existe este tipo de crise. Sim. Existem crises que são menores, existem crises que são... Cara, uma funcionária minha foi assassinada. O que é que eu faço? Cara, o agressor é funcionário meu. O que é que eu faço? Que gestor está pronto para lidar com essa informação? A gente não aprende isso na escola de administração. A gente não aprende isso nem na escola de comunicação, né? Que a gente aprende a redigir até nota de falecimento, comunicação de crise. Mas a gente não está pronto para comunicar... Para crise, né? A gente não está pronto para comunicar que uma funcionária nossa foi assassinada. Foi vítima de feminicídio. Sim. E, infelizmente, eu já passei por situações corporativas em que eu fui deparada com essa situação, né, de uma colega de trabalho ser assassinada em circunstâncias bastante brutais e participei de processos de construção de protocolos de acolhimento, de políticas de salvaguarda, de realmente dizer, cara, se tem alguém aqui dentro passando por isso, a gente precisa saber, a gente tem que ser capaz de dar alguma resposta. Verdade. E não é uma resposta no sentido de vou lá na delegacia com você. Não, mas às vezes é você viabilizar que ela consiga sair num horário que o agressor não consiga prever o movimento dela. É você avisar a segurança, caso exista uma medida protetiva de urgência, que tal pessoa não pode se aproximar desse perímetro. Ou que se for vista nesse perímetro, avisa a polícia, porque tem uma medida protetiva. A violência doméstica tem que ser entendida pelas empresas como um problema também da empresa, né? Exato, porque os impactos da violência doméstica, elas vêm para o mundo do trabalho também. Sim. É ilusão achar que não. Teve um caso mesmo, né, de 2 alunos de uma universidade que ela tinha uma medida protetiva contra ele. E imagina a confusão que foi, porque assim, não tinha previsão no estatuto, não tinha, né? Ninguém pensou sobre isso. Então, teve que remanejar o horário de aula dele, e será que, enfim, né? É uma série, realmente, como você falou, uma série de questões que envolvem que ninguém pensa. Mas sabe por quê? Talvez, não sei, vamos lá. E aí, quando acontece um problema, correm pro jurídico, para o jurídico dar a solução Resolver. mágica. Exatamente. Né? Cadê Mas, o pessoal do compliance? Não é? Gente, Mas eu acho que talvez seja porque as pessoas acham que o problema não é dela, né? Eu já vivi em empresa um problema em que havia um caso de violência doméstica em que os 2 eram funcionários da empresa. Então, assim, aí existe muito receio quando você não tem normas internas claras de como a empresa pode atuar nesses casos, né? Como é que eu posso interferir? O que eu vou fazer? Né? Porque não é somente separar dos espaços, porque aquilo está vindo de casa para dentro da empresa. Exato. E você trouxe um ponto importante. As normas da empresa, elas são importantes, mas é importante que a gente tenha uma cultura acolhedora e que entenda essa dinâmica. Eu trabalho, assim, boa parte do meu tempo treinando gestores e treinando multiplicadores para essa função de serem espécie de anjos ou espécie de guardiões. Sim. Que é isso.
não adianta você saber que a liderança foi treinada. Você tem que ser capaz de olhar para alguém dentro do seu ambiente de trabalho e dizer, cara, se eu conversar com essa pessoa, eu não vou ser julgada. Eu preciso ser capaz de pedir ajuda. E se o treinamento é bem feito, a gente consegue, inclusive, instruir essas pessoas a como agir de forma assertiva, O que fazer? caso alguma situação aconteça. E eu já tive relatos recentes, inclusive, de situações em que os dois funcionários eram da mesma empresa, né? O casal em conflito era da mesma empresa, e começou a haver uma situação de agressão dentro do ambiente de trabalho, e era um ambiente de trabalho em que era possível acessar materiais perfuro-cortantes. Ave Maria. E a pessoa que foi treinada por nós soube intervir da forma correta, conseguiu acolher a pessoa, conseguiu acompanhá-la na delegacia, conseguiu fazer todos os informes necessários. Então, assim, a gente acha que investir em treinamento e em cultura não adianta, mas adianta muito. E para muitas mulheres pode ser a diferença entre a vida e a morte, sabe? Verdade. E a gente estava conversando antes, né, sobre essa perspectiva ESG, né, como isso pode ser incluído dentro das práticas ESG, não é isso? É verdade. Quando a gente fala de ESG dentro desse ângulo de gestão de risco, né? Porque ESG é isso. Quais são os riscos ambientais, sociais e de governança do meu negócio que eu preciso monitorar, reportar e aí mostrar progresso? A gente tende a não considerar violências contra a mulher como um tema material. Mas pode ser. A gente deu exemplo de casos de assédio e de violência doméstica que se reflete no ambiente de trabalho, mas isso pode fazer parte da nossa operação também, por exemplo. E nesse sentido, eu gosto muito de falar de corresponsabilidade. Se eu sou uma empresa de construção civil e vou construir um empreendimento numa cidade pequena, em que a força de trabalho que eu estou deslocando para lá vai aumentar níveis de consumo de álcool, vai aumentar níveis de consumo de droga, vai mudar a dinâmica de uma cidade. É justo que a empresa não participe de discussão de como é que a gente minimiza esses efeitos, como é que a gente mitiga esses impactos negativos que vão acontecer? É justo que a conta disso fique só para a sociedade? É justo que a conta disso fique só para o município? E existem outros casos que a gente fala de perda de receita mesmo. Vocês lembram daquela época que a gente teve escândalos com motoristas de aplicativo? Sim. Quantas mulheres deixaram de usar aplicativos porque não confiavam? E as empresas precisaram ter soluções tecnológicas, né? Desenvolver mecanismos de você gravar a corrida, desenvolver mecanismos de você ter botão de emergência, compartilhamento, e muito reforço de comunicação, e treinamento, e punição, e assessoria de imprensa, para fazer com que as mulheres voltem a confiar no serviço. E muitas delas ainda não confiam. Eu não confio. Eu vou, porque não tem jeito, não gosto. Uso o mínimo possível. Eu até falo muito em sala de aula isso com minhas meninas. E os meninos não conseguem entender. Só mulher sabe o que é subir um elevador de uma empresa, de um comercial, de um lugar, qualquer lugar, com um desconhecido. A gente fica em pânico até a porta abrir. Você subir um elevador sozinho. Imagina, nosso escritório é no 31º. Subir com um homem, eu e um outro homem, é um desespero que dá. A gente fica assim, né? Dependendo do grau da pessoa, né? De como a pessoa é, ela fica com ansiedade, ela pode... E assim, o cara não fez nada, mas a gente já vive no alerta, né, Mari? A gente já vive no desespero. Então, assim, isso é uma conta realmente social. Então, já vimos aí que temos muito ainda a fazer, né? Muito já foi feito, mas temos muito a avançar. E se alguém quiser te encontrar para continuar essa conversa, aprofundar, buscar algum tipo de orientação, alguma consultoria, divulgue aí seus canais, onde é que te encontram? Bom, a gente está disponível no Rede Múltiplas, né? @rede.múltiplas. Temos um site, eu tô no @MaíraMesomo, mas eu sou mais ativa no LinkedIn do que no Instagram. Ah, ótimo. Faço minhas publicações lá sobre diversos temas relacionados à equidade de gênero, enfrentamento à violência. E estou muito disponível para a gente, né, conversar, ter essas análises sobre qual é o custo invisível da violência contra a mulher aqui na minha operação e como é que a gente pode entender e mitigar e no fundo, avançar. Que eu acho que tudo isso a gente está falando de marcos civilizatórios, sim, né? Como é que a gente realmente caminha para um modelo de sociedade em que cada vez mais as empresas são responsáveis por todas as externalidades que estão envolvidas na sua operação. E a gente, enfim, ajuda a promover transformações na vida das pessoas, também no momento que elas estão mais vulneráveis, sabe? E é importante
destacar que a gente está falando disso no mundo capitalista mesmo e tá tudo certo. Ninguém está dizendo que o capitalismo tem que sair. Não está aqui, vai, fora capitalismo. Não, a gente vive no mundo capitalista e o capitalismo vai existir. E os lucros precisam estar aí. As empresas têm que lucrar, óbvio, é a função delas. Mas a gente pode fazer isso com responsabilidade e também colocando isso como uma possibilidade de lucro, né? Sim. Tem um jargão popular que fala, né? O custo do cuidado é menor do que o custo do reparo. Sim. Então, empresas tenham isso em mente, né? Invistam nesse com combate certeza. aí à violência, nesse acolhimento. É a mudança de entendendo- cultura, né? Isso. Sim. Realmente uma mudança de É o cultura. que a gente fala na área de sustentabilidade de valor compartilhado. Qual é aquele lugar bonito em que a gente intersecta o que é bom para a sociedade, o que é bom para a empresa e que todo mundo ganha. E exemplos não faltam, sabe? A gente teve, especialmente durante a pandemia, muitos bons exemplos de empresa que conseguiram ir além do que lhe cabia para realmente trazer contribuições importantes nessa área de enfrentamento à violência. Seja ajudando os governos a financiar casas-abrigo, seja, no caso da Accor, por exemplo, dando capacidade dos seus hotéis para acolher mulheres em situação de violência. A própria Uber, que disponibilizou vouchers para quem precisava ir na delegacia numa situação de urgência. Tudo isso, quando a gente ouve os relatos lá na ponta, a gente vê, cara, salvou a vida dessa pessoa. Tinha mulheres durante a pandemia que não conseguiam ir para a delegacia porque não tinham dinheiro para pagar. Imagina a possibilidade de um voucher. O que é um voucher? Para uma empresa dessa, né? Mas isso é a diferença de você conseguir pedir ajuda na hora certa ou não, sabe? Então, estejamos sensíveis para isso. Muito certeza. bem. Gente, que prazer. Volte sempre. A gente obrigada. aliás, já vamos marcar. Quando é que você vai voltar? Esse papo Pois é. continua. Esse papo precisa continuar. Obrigada, Mai. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, adorei, gente. Viu? Delícia. Até a conversar com você. próxima. Até a próxima. Gente, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.